Opa, grande, tudo E bom? aí, tudo bom? Professor Francisco de Assis Monteiro Rocha. Eu vou chamá-lo de Chico aqui, né? Tá me ouvindo bem, Ah, Chico? por favor, né? Que só quem me chama o nome inteiro assim é, sei lá, na O pai, formatura. quando tá bravo. Vai quando tá bravo, o RG, preenchimento de ficha em loja e tal. Mas. Cadastro. E aí, Deixa eu tudo bem? aumentar o som aqui, Chico, que tava meio baixo aqui para mim. Isso, para mim agora melhorou. Tudo bem por Tudo aí? bem? Tudo bem, professor Francisco? Tudo tranquilo com você? Tudo na Santa Paz. Tudo na Santa Paz. Então tá jóia. Pessoal, ó, o professor Francisco já está aqui. Deu uma congelada para mim. Ah, não, agora é que você ficou parado. Não congelou, não, Chico. Normal mesmo, tranquilo. Tranquilo. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Fala alguma coisa aí, Francisco, antes da gente se apresentar, tudo. Tá Para ver se estão. certo. É Eu estou um, é um, bem. é um prazer, Felipe. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. É super legal esse trabalho que você vem desenvolvendo aí com a divulgação do direito penal, do processo penal. É, eu sou alguém bastante crítico, como você sabe, e eu acompanho o teu trabalho e é um trabalho que tem um caráter didático e, ao mesmo tempo, sem perder a seriedade científica, técnica que deve ter. Então, a gente precisa de mais iniciativas como essa sua. E Obrigado, Chico. nós, como professores da área, advogados, a gente agradece a elevação do nível acadêmico, do debate prático, é isso que a gente precisa, porque a gente critica tanto o direito, né? A gente critica tanto a jurisprudência, a gente critica tanto, né, a forma como as coisas são encaminhadas e acaba não fazendo nada. E você está fazendo um trabalho sensacional aí, parabéns, e é um prazer enorme e uma honra estar aqui falando contigo. Cara, a honra é toda nossa. E falando desse trabalho nosso, a gente vê muita coisa doida por aí, né? Na internet, então, pô, nem se fala, né? São umas coisas aí, meio piruta, né? Então a gente tentar dar uma dosada nessa questão entre prática, academia, né? Tudo com grão de sal, né? Com grão de sal, com devido Tá tempero, certíssimo. né? Gente, ó, vamos lá, ó. Vou pedir aí para vocês, né? Coloca o dedo aí no coraçãozinho aí da live, no aviãozinho, compartilha para um amigo que isso ajuda, tá? Para a live ser mostrada aí para mais pessoas, tá joia? Vamos lá. Tema muito interessante, muito importante. Nós vamos trazer muita questão prática aqui da advocacia criminal e de um tema que é muito sensível, não é? Que todos, até a colega agora colocou ali, quem não tem dificuldade com recurso extraordinário especial neste Brasil aí do nosso Deus, né? Porque difícil, né? Complicado. E o professor Francisco, Chico, tem um livro que agora ele foi atualizado, já está na terceira edição. Eu tenho a primeira edição, cada um dos sócios lá do escritório tem também, tá? O Chico me mandou essa, mas eu queria autografado, Chico, veio sem o autógrafo, pô. Então, né, precisa aqui, né? Já Certo. indico aí Bom, para todos vocês, né, o na livro próxima vez, Recurso na próxima Especial, vez, Recursos Extraordinários Criminais e Recursos Extraordinários Criminais, tá certo? É um livro assim que tem uma dosagem acadêmica, mas com grande quantidade prática aqui que mostra é, é, não é só o beabá do recurso especial extraordinário, porque o beabá tá cheio por aí, né? Aqui vai o abecedário inteiro, né, de recurso extraordinário especial. Eu acho que Criminal é a única obra que tem, né, Chico? Ou já tem outra? Porque quando você lançou era a única, né? quando eu lancei era a única, e eu confesso que eu não conheço, muito provavelmente deva ter nessa altura, mas eu ainda não tive contato com livros, né, que enfocam exclusivamente a área criminal. Claro que recurso especial extraordinário, né, no processo civil nós temos algumas obras, mas no processo penal eu acredito que seja a única. A gente sempre faz referência, né, ao livro de recursos do professor Badaró, mas, claro, ele aborda todos os recursos ali, tem um bom debate sobre especial e extraordinário, mas não consegue, pela extensão da obra, descer, né, nas minúcias que nós temos a oportunidade de descer,
por tratar esse tema em quase 300 páginas, né? Então, Sim. evidentemente, a gente consegue percorrer ali diversos dos temas que são debatidos. Maravilha. Bom, Chico, antes da gente começar a entrar no conteúdo propriamente dito, eu vou pedir para você se apresentar para aquelas pessoas que porventura me seguem, depois eu me apresento para aqueles que porventura aí te sigam, né? Beleza. Desculpa. Bom, eu sou professor na Universidade Federal do Paraná. Eu coordeno a área de Direito e Processo Penal da Academia Brasileira de Direito Constitucional, a ABDConst. Coordeno lá tanto após presencial aqui em Curitiba, quanto após EAD, né, que atinge aí todo o território nacional. Eu fui presidente do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, fiz minha graduação, mestrado, doutorado também na Federal do Paraná, e lá também pela Universidade Federal do Paraná, mas em convênio com o ICPC, fiz a minha pós-graduação em Direito Penal e Criminologia. Foi, inclusive, quando a gente se conheceu, né, Felipe? Lá se vão mais 2005. Nossa senhora, eu ia falar mais de 10 anos, então mais de 15 anos já. 15. E como o tempo passa, e nesse meio tempo a gente teve oportunidade de se encontrar várias vezes, eu indo até Dourado, você vindo até Curitiba, aí a gente sempre manteve esse diálogo, né, esse intercâmbio aí entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul. Então, acho que, e claro, eu sou advogado criminalista. Então, a ideia, né, desse livro, que foi lançado na primeira edição também faz mais de 10 anos, foi exatamente a exiguidade, para não dizer a inexistência de bibliografias sobre o tema. Então, sempre quando eu ia fazer, né, o pessoal do escritório, nós íamos debater um recurso especial, um recurso extraordinário, a gente tinha que fazer um trabalho arqueológico, como eu costumo definir, ou seja, verificar o caso concreto, como que a doutrina do processo civil tratava, para daí verificar como que a jurisprudência no processo penal tratava e fazer as combinações. E aquilo, com o passar do tempo, né, foi me despertando essa vontade de escrever esse livro de recurso especial e recurso extraordinário, que não é nem a minha dissertação de mestrado, nem minha tese de doutorado. Foi um livro que eu publiquei entre as duas coisas, inclusive. Né? No mestrado, eu pesquisei uma coisa, no doutorado outra, e no meio desse tempo, eu levei um período de 7 anos entre o final do mestrado e o início do doutorado para ingressar no doutorado. Né? Naquela época não tinha esse sprint acadêmico que o pessoal mais novo está desempenhando, né? Então tem que terminar a faculdade, fazer mestrado e já emendar no doutorado e tal. Eu acabei, né, demorando esse tempo, que foi importante, fundamental para a gente, né, maturar algumas questões. E foi a pesquisa que eu fiz no meio desse caminho, sem deixar de ler todas as coisas que eu tinha que ler e que fui usar aí no doutorado. Mas uma rápida apresentação do tema, né, do que eu pesquisei, da minha vida e da minha trajetória, é mais ou menos essa. Feliz. Maravilha. Bom, Chico, vamos lá, porque a gente tem, né, pelo que a gente traçou aqui, tem alguns tópicos aí muito importantes aí para a gente tratar. E que nem, né, tem o ditado popular, vamos começar pelo começo. Qual é, Chico, o regramento, qual vamos dizer assim, onde se situa essa questão de recurso extraordinário, de recurso especial dentro do nosso direito, dentro do nosso sistema de processo penal? Porque eu não quero antecipar aqui, mas nós temos um recurso extraordinário e recurso especial criminal que não é regrado pelo CPP, correto? Perfeito, é isso aí. Claro que a diferença não é só essa, mas começa exatamente aí, Felipe. Porque, ao contrário de todos os demais recursos, os recursos ordinários, né, caso clássico da apelação, recurso em sentido estrito,
e até mesmo uma correção parcial, que tem previsão no regimento interno, todos esses recursos ordinários, eles têm previsão no Código de Processo Penal, ou seja, em leis federais, né? Ao passo que o recurso especial e o recurso extraordinário, eles têm uma previsão diretamente no texto constitucional. Então, você pega lá no capítulo, né, da competência do Supremo Tribunal Federal, vai estar a previsão normativa do recurso extraordinário, lá no 102, inciso 3º, na mesma coisa do STJ, no 105, inciso 3º, a competência do STJ para, né, julgar o recurso especial. E, além dessa previsão normativa, eu acho que o principal ponto, até para poder entender toda uma série de questões como o pré-questionamento e todas aquelas dificuldades que normalmente as partes enfrentam para interposição, conhecimento, processamento e provimento de recurso especial extraordinário, reside no fato de que, ao contrário do que acontece com esses recursos ordinários, como é o caso da apelação, como eu me referia, em que você tem uma ampla cognoscibilidade, você tem a possibilidade de debater fatos, provas, questões jurídicas e tudo aquilo que diga respeito aos interesses da parte que você defenda, seja, né, o acusado, seja assistente de acusação, seja o Ministério Público representando, né, o interesse da sociedade, o recurso especial e o recurso extraordinário, por força do regramento constitucional, eles não discutem fatos e não discutem provas. O que eles vão debater, o que eles vão discutir? Exatamente a forma como a lei foi aplicada, no caso do recurso especial, e a forma como a Constituição foi aplicada, interpretada, no caso do recurso extraordinário. Então, essa que é a grande essência, o grande ser, né? Como eu costumo dizer, eles são recursos que são ontologicamente distintos, né? A essência deles é distinta. E se você não entender essa essência distinta, se você não perceber, você vai interpor o recurso especial e o extraordinário como se fosse um recurso ordinário, querendo discutir fatos, querendo discutir provas, e aí, inevitavelmente, não vai dar certo, não vai ser conhecido, não vai ser provido, as coisas não vão funcionar. Então, eu diria que o primeiro passo é entender esse caráter distinto, que é trazido pela Constituição, como você bem colocou, e que faz com que especial, STJ, discute a interpretação e aplicação da lei, como a lei foi aplicada e interpretada pelo tribunal. Extraordinário, Supremo, interpretação e aplicação da Constituição, como o tribunal também interpretou a Constituição. Maravilha. Bom, Chico, você falou o seguinte, olha, nós não discutimos prova, né, no recurso extraordinário nem no recurso especial. E aí nós vamos nos deparar, nos encontrar com algumas súmulas, em especial a 7, que vem falar sobre isso, né? E como, e aí é a minha pergunta, como não tratar de prova, né, no direito penal? Como que eu faço para passar por esse filtro, né, no meu recurso especial, no meu recurso extraordinário? Bom, cada defesa e cada acusação, ela está pautada numa determinada estratégia. E a estratégia é fática, probatória, mas você também tem uma estratégia jurídica, né? Você vai implementar uma determinada tese, quer que seja reconhecida uma determinada tese, seja uma tese da incompetência do juízo, da ilicitude da prova, a diminuição da
pena, o reconhecimento de uma exclusão de ilicitude. Ou seja, nós temos diversas articulações jurídicas da tese que você procura ver reconhecida perante o juiz e perante o tribunal. Então, olha, deixa eu fazer uma interrupção aqui. Então, eu posso dizer o seguinte, que é certo que eu não tenho como pensar no recurso extraordinário e no recurso especial só a partir da apelação. Eu tenho que montar essa estratégia muitas vezes lá atrás, às vezes na resposta, né, e depois das alegações, porque senão eu não vou conseguir fazer o troço andar, o troço subir. Né? O troço, desculpa a expressão. Mas é o troço mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, o pré-questionamento ele pode ser feito até da tribuna no momento da sustentação oral de uma apelação. Agora, de forma mais... eu já volto para isso. Vamos lá. E é um negócio interessante. Mas, de forma mais robusta e mais técnica, você tem que estar pensando nos temas que você vai querer levar para a STJ ou para o Supremo, como você bem falou, desde a resposta escrita. Né? Porque na resposta você já está ali articulando, né, as provas, as linhas de defesa, e você quer ver reconhecida. Costumo dizer, o recurso especial e o recurso extraordinário é para quando não são reconhecidas as teses que você quer emplacar. Porque se já deu certo, não vai ser necessário o recurso especial e o recurso extraordinário. Né? Se já foi absolvido no primeiro grau, no segundo grau, você não precisa, né, interpor o recurso especial ou extraordinário. Mas, como a gente falava, existe essa lenda urbana a respeito de para pré-questionar tem que entrar com os embargos de declaração. Não, não é isso. Os embargos de declaração, claro, são um instrumento, um recurso importante para fazer com que haja uma discussão mais explícita dos temas que você quer levar para o STJ ou para o Supremo Tribunal Federal, mas não é nos embargos de declaração que você faz o pré-questionamento, você faz antes. E, inclusive, como eu mencionava agora, o pré-questionamento é feito, né, desde a resposta escrita, nas alegações finais, nas razões da apelação, nas contra-razões da apelação, e até mesmo na sustentação oral da tribuna. Você pode, eventualmente, trazer um tema que até então não havia sido trazido aos autos, mas aí um parênteses, claro que a boa-fé processual recomenda que você, no mínimo, veicule essa temática através de memoriais distribuídos para o relator e para os demais componentes, explicando, por exemplo, que você assumiu esse processo no tribunal, como muitas vezes já aconteceu com o nosso escritório, né? Você assume uma causa no tribunal e você verifica que há temas que poderiam ter sido debatidos e você traz isso através dos memoriais e nas vezes em que, explicando isso para o relator, etc., mesmo não estando contida essa discussão nas contrarrazões ou nas razões da apelação, o tribunal tem, sim, analisado-as. Então, é algo importante de perceber, de saber que até o momento da sustentação oral você está pré-questionando o tema que quer levar para o STJ ou para o Supremo. O Chico, eu vi uma pergunta aqui do Eduardo. Eduardo, coloca ali na interrogação essa pergunta, porque senão se ficar só nos comentários, ela vai subir e vai sumir. Se você colocar ali, depois a gente vai vir aqui, beleza? Para responder essas perguntas. Mas é totalmente pertinente. O Eduardo foi meu aluno na Universidade Federal, super aluno, inclusive, e ele está perguntando aqui, dá para sustentar que uma demanda apresentada no inquérito possa caracterizar pré-questionamento? Olha, se essa discussão do inquérito se for reproduzida ou se estender para o processo,
não tenho dúvida nenhuma que não. Como eu disse, o recurso especial e o recurso extraordinário, eles são instrumentos para quando a tua tese não deu certo, não emplacou. Então, vamos imaginar que, não sei que tipo de situação você estava imaginando, mas uma que vem à mente, a questão do reconhecimento, o procedimento de reconhecimento do acusado perante a vítima, certo? Que nós temos um regramento no Código de Processo Penal que estabelece que tem que ser colocada perto, né, de pessoas que tenham os mesmos traços, para que a vítima efetivamente possa reconhecer de uma maneira mais fidedigna. Se isso é aventado na delegacia e o delegado já acolhe, ok, doutor, o senhor tem razão, vamos trazer pessoas que sejam parecidas. Ok, já está resolvida a questão. Daí você não vai levar isso para ação e sucessivamente. Se o delegado não acolhe e você leva isso para ação penal, eventualmente você pode ter uma nulidade e o juiz reconhece essa nulidade. Reconhecida, também está resolvida a questão. Pode estar resolvida no tribunal. E se não resolver com o juiz ou no tribunal, aí sim você vai interpor um recurso especial cujo objeto vai ser o quê? A contrariedade à norma do Código de Processo Penal que trata sobre o reconhecimento do acusado na fase do inquérito. Sacaram? E aí você vai argumentar que esse dispositivo do Código foi desatendido. E tendo sido desatendido, isso é uma afronta à legislação, e com isso você requer o provimento do recurso especial para anular a condenação que foi proferida com base naquele reconhecimento. Então, né, um exemplo que me vem, mas sim, algo que venha do inquérito policial, pode ser, claro. Como vai ser o caso das interceptações telefônicas, como vai ser o caso de quebra de sigilo fiscal, como vai ser o caso de todas essas medidas de investigação que ocorrem no bojo do inquérito. Vamos lá, Chico, olha só. O que vem a ser, aproveitando o gancho da pergunta aí do Eduardo, o que vem a ser o pré-questionamento? Por quê? Eu já vi uma vez um professor dizendo assim, perguntaram o que era pré-questionamento, ele falou que pré-questionamento era um tópico da apelação onde você pedia para o tribunal se manifestar sobre determinado assunto. E eu pensei, olha, não é bem isso, não é? Porque se você pedir para o tribunal se manifestar sobre determinado texto de lei ou determinado enunciado de jurisprudência, e o tribunal não se manifestar, o assunto não está pré-questionado, correto? Pré-questionamento, então, vem a ser esse efetivo debate da matéria que você pretende levar para o recurso especial ou extraordinário. E só aproveitando esse gancho aí seu da sua resposta para o Eduardo, então, Eduardo, se você suscitou isso em inquérito, se você suscitou isso na resposta, e suscitou nas alegações finais e foi negando, é certo que é preciso que você suscite isso na apelação também. E se por um acaso o tribunal, e aí me corrija, Chico, se eu estiver errado, se o tribunal não debater essa matéria, você não levar essa matéria para o tribunal discutir e o tribunal não discutir, não há o pré-questionamento. Correto, Chico? Exatamente, exatamente. Então, o pré-questionamento, na verdade, é exatamente isso. Ou seja, a existência de uma questão infraconstitucional ou a existência de uma questão constitucional na decisão do tribunal contra a qual você está recorrendo. Maravilha. Então, é porque a nomenclatura é equivocada, sabe? Isso é algo que a doutrina denuncia há muito tempo, e eu endosso no meu livro falando que a nomenclatura ela só atrapalha as coisas. Porque uma coisa é você pré-questionar, ou seja, você questionar previamente, você levar a questão para o tribunal. Outra coisa é o tribunal efetivamente debater aquela questão que você levantou. Porque muitas vezes a gente sabe, né? O tribunal acaba não debatendo todos
os temas. E daí a importância dos embargos de declaração por omissão. Entendeu? Era a pergunta que eu ia fazer. Vamos lá, Chico. Bate bola bem prático. Você fez um requerimento ali, né, que chamou de pré-questionamento e pediu para que o tribunal se manifestasse sobre determinado texto de lei, ou artigo da Constituição, ou enunciado jurisprudencial, né? No caso ali do RESP, quando envolve a questão do dissídio jurisprudencial. E o tribunal não se manifestou. Beleza? Vamos lá. Você fez os embargos de declaração pedindo o efeito de pré-questionamento. E o tribunal também falou, olha, não, isso não pode, né? É muito comum no TJMS aqui, né, aquela questão da jurisprudência defensiva. Parece que tem um mover aí, né, entre os tribunais junto com o STJ que é para não subir nada mesmo, né? E aí o tribunal fala, não, os embargos é só para caso de omissão, de contrariedade, obscuridade, e não para pré-questionar. E o tribunal nega os seus embargos. O que fazer nessa hora, meu amigo? Não, perfeito. Essa é uma discussão super importante, especialmente em face desse entendimento jurisprudencial segundo o qual o juiz não é obrigado a analisar todas as teses levantadas, o que, para mim, é um dos maiores absurdos jurídicos que nós temos consolidados na atualidade. E por que é um absurdo jurídico? Um absurdo jurídico porque, se o tema é tão irrelevante, é tão desinfluente, é tão pobre, o tribunal pode responder ele em 2 linhas. Pode responder em 3 linhas. E, afinal de contas, eu estou pagando, e assim como o meu cliente está pagando, os impostos que custeiam a própria atividade jurisdicional. Então, você sonegar a atividade jurisdicional com base nesse entendimento de que eu já firmei a minha ideia a respeito da condenação ou não, e esse teu argumento é irrelevante, é algo completamente sem sentido, sem lógica, dentro de um Estado democrático, dentro de um princípio de transparência dos poderes públicos, porque, afinal de contas, eu quero sim saber o que o tribunal entende desse meu argumento. Aí ele não analisa. Você entra com os embargos de declaração e ele continua não analisando o que se recomenda e o que a gente verifica da jurisprudência que tem que ser o caminho. Um recurso especial com fundamento na contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal. O que é o 619? Exatamente a previsão legal dos embargos de declaração. Então, o que você vai dizer? Só para fechar, você vai dizer que, olha, teve contrariedade ao 619 porque se ofendeu a regra dos embargos de declaração, porque o tema devia ter sido debatido e não foi, por um capricho. É claro, você não vai colocar isso na petição. mas evidentemente que não. Mas essa é a discussão tem que ser feita. Isso para o STJ. No Supremo Tribunal Federal, se a questão for constitucional, aí a gente tem uma solução distinta. Por quê? Porque o Supremo Tribunal ele tem essa lógica do pré-questionamento ficto. Então, se você embargar, isso já é o suficiente para se entender que o tema foi pré-questionado. Então, são lógicas distintas para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal. Chico, tira uma dúvida minha. Pessoal, olha só isso que interessante. Você pré-questionou, você requereu que houvesse, né, na sua apelação pré-questionamento, o tribunal não questionou. Ó, Amanda, compartilha aí essa parte aqui, com o aviãozinho aí. Tô vendo o Piancó lá do Nordeste, a Adélia também, né? Olha só, que interessante. Você embarga de declaração pedindo para questionamento, o tribunal não concede, tá certo? Não dá, né? Não acolhe ali os seus embargos de declaração. E aí você vai entrar com um RESP dizendo que houve contrariedade ao 619 do CPP. Beleza? Aí agora é a minha pergunta, Chico. Eu faço um RESP só do 619 ou eu já aproveito, embalo e faço das outras matérias também?
Boa pergunta e eu acabei esquecendo de falar. Ainda bem que você é um cara observador e fez essa pergunta. O 619, ele vira a preliminar do recurso especial, sacou? E aí, na sequência, você sim deve já, desde logo, alegar todas as contrariedades, as divergências jurisprudenciais dos demais temas, sob pena de posteriormente não ser conhecido, né? Por quê? Porque a matéria vai ter sido preclusa. Então você tem que alegar o 619, porque se for dado provimento, anula para que outra decisão do tribunal seja proferida, mas essa outra decisão do tribunal só vai analisar aquela parte que não foi analisada. Os outros temas já vão ter sido debatidos no acórdão posterior, no acórdão anterior. E aí, você vai entrar com um recurso especial depois dos temas do acórdão anterior? Não, já vai estar tudo precluso, né? Então vamos lá. Você falou algo aqui que eu confesso que eu não sabia. E o Supremo, se você embargar, entrar com embargo de declaração e o tribunal negar, né, não acolher os embargos, o Supremo, então, admite essa matéria então como pré-questionada para efeito de questionário. Ah, legal. Isso aí eu já não tinha, confesso que eu não tinha conhecimento, não. Isso é o pré-questionamento implícito, Chico, ou não? Não, o pré-questionamento implícito é quando o tema ele é debatido, mas não há uma exteriorização por parte do acórdão, uma redação mesmo da norma que é o objeto daquela discussão. Então, você pode entrar com recurso especial mesmo nessa hipótese? Pode, mas aí a gente está diante do pré-questionamento implícito, que, Felipe, paradoxalmente, só cabe para o STJ, não cabe para o Supremo, porque o Supremo exige a discussão explícita da norma constitucional. O recurso extraordinário é super difícil, ele é super limitado. Tem que haver uma afronta direta ao texto da Constituição. Por exemplo, você alega que teve uma ofensa ao devido processo legal, e daí você me responde. Prova ilícita. Isso, prova ilícita, devido processo legal, que são temas que estão contidos no nosso texto constitucional, então seria uma ofensa. Só que, se houver de permeio, como se costuma dizer, né, entre essa norma constitucional e o caso concreto, uma regra processual estabelecendo aquilo que você está debatendo, o caminho correto é o recurso especial e não o recurso extraordinário. Sacou? Então, vamos pensar algum tema de devido processo que esteja previsto no Código de Processo, né? A ordem da apresentação das alegações, por exemplo. Estou saindo aqui do caso lá da colaboração, né? Mas a ordem está prevista ali no Código de Processo Penal. Se você entrar com recurso extraordinário dizendo que é uma ofensa ao devido processo, não vai ser conhecido. Por quê? Porque o caminho correto teria que ter sido a ofensa à norma infraconstitucional. Então, é bem difícil, e eu vou dizer que as experiências que eu tive com recurso extraordinário, tanto de trabalho, né, como advogado, quanto do estudo da jurisprudência, coisa que eu faço há muitos anos, é que os recursos extraordinários criminais, normalmente, eles envolvem questões relacionadas à competência. Então, essa é uma discussão assim bastante presente quando você vê provimento de recurso extraordinário. Entendi. Então, vamos lá. Se eu tenho matéria infraconstitucional e matéria constitucional, eu tenho que fazer os dois. Se eu quiser que o meu recurso extraordinário, porventura, seja conhecido. É isso. Desculpa, Felipe, falhou um pouquinho aqui. Só repete, cara. Vamos lá. Se eu tenho matéria infraconstitucional e matéria constitucional,
eu preciso fazer os dois necessariamente. Se eu quiser que o meu RE seja conhecido, correto? Perfeito, O perfeito. inverso é verdadeiro. Eu posso não fazer o RE e o resto ser conhecido. Sim ou não? Não, aí que tá. Aí que tá. Você tem que impugnar os temas que dão sustentação à decisão que você está combatendo. Sacou? Então, até eu costumo fazer um desenho no quadro para explicar isso, quando estou dando aula sobre o tema, mas deixa eu tentar representar aqui né, para vocês. Ó. Eu tenho 3 temas. A decisão é isso aqui. Eu tenho 3 temas. Né? Eu tenho que combater esse, tenho que combater esse, tenho que combater esse. Aí, independentemente de ser constitucional, infraconstitucional e infraconstitucional. Ou seja, o meu recurso especial vai ter 2 temas, o meu recurso extraordinário vai ter um tema. Agora, se você deixar de impugnar uma das razões que estão sustentando a decisão, o outro recurso sequer vai ser conhecido. Por quê? Porque o Tribunal Superior vai olhar, olha, mesmo que eu dê provimento para esse teu recurso, a decisão se sustenta por conta da outra questão. Deixa eu dar um exemplo para isso ficar um pouco mais claro para todo mundo que está nos assistindo. Então, vamos imaginar uma condenação de primeiro grau que é baseada nos depoimentos pessoais das testemunhas e na interceptação telefônica, que mostra que o acusado estava lá negociando propina com não sei quem. Ok? E aí você interpõe um recurso dizendo, olha só, essas interceptações elas foram ilegais, porque a decisão judicial não estava suficientemente fundamentada. Ok? Se tiver provimento no recurso, nessa tua argumentação da ilicitude das interceptações, o que fica de pé ainda? Os depoimentos, sacou? E a condenação fica da mesma forma. Então, essa que é a lógica que deve imperar em relação ao recurso especial e recurso extraordinário. Você vai ter que, efetivamente, bater em todos os temas que dão sustentação. Entendi. Chico, tem 4 perguntas aqui, nós já estamos com 40 minutos de live. Depois tem um tema do seu livro que eu quero tocar aqui, que é a respeito do HC. Ok? Legal. Ó, já tem uma pergunta aqui do Adilson, lá de São Paulo. Havendo acórdão na apelação, pode então já subir um recurso, acho que ele quis dizer recurso extraordinário, um resto ao mesmo tempo? Seria isso? Isso, exatamente. A interposição dos dois é simultânea e tem que ser simultânea, tá? Então, aquele prazo de 15 dias, ele é para a interposição dos dois. Tem aí Ana Laura e outra pessoa dizendo, perguntando se vamos salvar a live. Vamos salvar, vai lá para o meio de TV logo assim que terminar, tá bom? E eu quero aqui colocar umas questões, porque depois eu tenho uma para colocar aqui pro Chico aqui. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: réu condenado, você consegue ver a pergunta aí, Chico? Deixa eu buscar aqui. Eu coloquei aqui. Apareceu na sua tela? Para mim apareceu. Ah, tá. Réu condenado pelo tribunal do júri e tendo apelação improvida. Pergunto, é possível com recurso? Sim, o recurso especial e o recurso extraordinário. Com a experiência que nós temos, são recursos de difícil viabilidade, né? Porque você tem que demonstrar a negativa de vigência de uma norma, contrariedade, uma norma infraconstitucional ou uma inconstitucionalidade. Então, no Tribunal do Júri, como o rito ele é limitado, como a discussão é limitada, é difícil você pensar, né? Exceto quando há uma efetiva quebra de questões legais. Eu lembro de uma situação de Tribunal do Júri, não tinha preparado isso, estou tentando puxar pela memória aqui, Felipe. Era uma decisão que dava provimento para uma apelação do Ministério Público por conta
da quesitação. E aí eu levantei da tribuna, quando vi aquele voto do relator, e falei, olha, o recurso do Ministério Público não contemplava quesitação. Não tinha nada a ver com quesitação. O recurso do Ministério Público era decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Aí o próprio relator retirou, voltou, fez um voto com aquilo que ele já tinha decidido, mas dizendo que era decisão manifestamente contrária. Daí a gente entrou com o recurso especial, demonstrou isso e foi provido. Mas fora essas situações assim bem claras de ilegalidade, é um recurso mais difícil, né? Mas, na verdade, né, o recurso especial e o recurso extraordinário, eles têm exatamente essa missão, né? Eles têm essa missão de sanar as ilegalidades, as inconstitucionalidades que ocorrem no trâmite processual, né? No caso do júri, é mais fácil, para não dizer menos difícil, subir um especial, um extraordinário, no caso da apelação pelo 593, inciso 3, a linha A, que é de nulidade posterior à pronúncia. Porque se for pelo 593, inciso 3, a linha B, que é por julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, vai esbarrar na súmula 7 ali, né? Vai, realmente não tem como. Vou ver se eu acho outra aqui. Tem outras perguntas aqui. Vamos lá. Mais uma aqui. João de Campos fez aqui. É possível apresentar apenas o recurso especial ou apenas o recurso extraordinário? Perfeito, sem dúvida. Se você só tem matérias infraconstitucionais, e são essas matérias infraconstitucionais que dão sustentação para o acordo, claro, você só vai interpor o recurso especial. Normalmente, inclusive, é o que ocorre. Normalmente, né, no meu escritório, nós nos utilizamos só do recurso especial. É raro a utilização do recurso extraordinário, porque, como eu falei, tem que haver uma confrontação da Constituição de maneira clara, explícita. E é muito difícil, fora das questões de competência, efetivamente. E no extraordinário ainda tem a questão da repercussão geral ali, que é mais um, né? Se bem que a repercussão geral, ao contrário do que eu até imaginava no início, quando ela foi introduzida, ela não tem se mostrado um grande óbice aos recursos da seara criminal. Se você fizer uma análise da lista dos temas sobre os quais já foi reconhecida a repercussão geral e dos temas que não houve repercussão geral reconhecida, são poucos os temas de índole penal e processual penal que não foram reconhecidos, e normalmente é porque efetivamente são temas infraconstitucionais. Então eu dou um exemplo que é a discussão relativa ao artigo 59, aplicação da pena, né? Então você alega em recurso extraordinário que houve uma ofensa à individualização da pena e por isso seria tema de índole constitucional. O Supremo, quer dizer, sequer vai subir no tribunal. O tribunal vai aplicar o entendimento de repercussão geral, dizendo que não tem repercussão geral nessa hipótese. E por quê? Porque é tema infraconstitucional. É a interpretação do artigo 59 que tem que ser discutida no STJ. Entendi. Chico, para a gente resumir aqui, depois eu quero perguntar algo aqui do seu livro, que não confesso que quando eu peguei essa nova edição, eu não me recordo se na anterior tinha. Mas o que não fazer em um recurso extraordinário, um recurso especial? Eu só fazer o que faz. O que eu não posso fazer de jeito nenhum, porque vai dar pau, o recurso não vai subir. Vamos lá. Objetivamente. Em primeiro lugar, lógico, acho que isso ficou claro com todo o nosso debate, não adianta tentar discutir prova, não adianta discutir autoria, matéria fática. Né? Então vamos lá, eu quero tomar pau no meu especial, no meu extraordinário, e começar as provas demonstram que o réu é inocente. As provas indicam que o meu cliente é inocente. Não, acabou. Acabou. Nem lê mais nenhuma página. Não tem. Você tem que dizer que a prova é nula.
você tem que dizer que a prova é ilícita, você tem que dizer que o juiz é incompetente, você tem que dizer que não foi reconhecida o exercício regular do direito, mas o paradigma é a forma como os fatos foram desenhados, definidos pelo acórdão de segundo grau, é o que tem que ser respeitado. É aquela configuração fática que vai até o final. Né? Claro, exceto no caso de nulidade, etc. Ok. Tá? Um segundo ponto, Vai. até às vezes a gente esquece, é a representação, Felipe. Isso é um negócio bem importante. Não existe essa história de, igual a gente faz na audiência para suprir o colega. Não, excelência, eu queria protestar para juntar a procuração em 5 dias, tal, né? Normalmente é deferido, etc. E está tudo certo. No recurso especial extraordinário, não. Tem que ter a procuração no momento da interposição ou estudo de estabelecimento, tem que estar tudo certinho, porque não vai ser conhecido. Eu diria mais, até para dar uma visão né, panorâmica sobre esse assunto, tudo que os tribunais puderem fazer, tanto no exame de admissibilidade quanto lá nos recursos, nos tribunais superiores, tudo que eles puderem fazer, analisar, verificar de defeito no teu recurso, vão verificar e vão negar conhecimento por qualquer uma dessas hipóteses, né? Na verdade, o meu livro ele vai percorrendo todos esses caminhos. Até é difícil de a gente falar tudo que pode aí ser analisado, né? Mas a jurisprudência defensiva que você bem mencionou é um fenômeno destacado muito no processo civil, que não vamos julgar. Tudo que a gente puder usar de argumentação para não julgar, a gente vai usar de argumentação para não julgar. Aliás, esse fenômeno da jurisprudência defensiva é mundial, né? Não é só no Brasil, né? A coisa está acontecendo aí em nível mundial. Gente, ó, tem muita coisa que a gente poderia falar ainda, nós temos 10 minutinhos aqui ainda vai, mas está aqui o livro. Eu super indico, não é porque o Chico é um amigo nosso aí de mais de 15 anos, mas é porque o livro é bom mesmo, não seria irresponsável indicar algo que não fosse bom para aquelas pessoas aí que nos seguem, que nos ouvem. Estou vendo aí o Udiesley Ximenes, foi nosso aluno, encontrei essa semana lá em Carapó, vamos ver quinta num júri lá. Pediram aqui o seu Insta, o Henrique, é Francisco Monteiro Rocha Júnior, né, Chico? JR no final, exatamente. Com JR no final. E tem algo aqui que você fala, e eu quero meio que partir aqui para o final da nossa live com isso, que você fala que é a respeito de entrar com HC de decisão do recurso especial com HC para o STF. Explica para a gente isso, Chico. Perfeito. Bem legal essa tua indagação, que foi um ponto, acho que até um dos últimos pontos do livro, né? Isso. Os itens. Eu sou até excessivamente chato na hora da feitura do sumário, você deve ter reparado, né? São 9 páginas só com o índice dos temas que eu vou abordar, que eu gosto de deixar bem explicado. Basicamente é o seguinte, você tem um tema de índole infraconstitucional, você tem que ir para o STJ, evidentemente. Lá, o recurso especial pode ser provido, muito bem, se foi provido, está resolvida a tua questão, mas se não foi provido e se não surgir um debate constitucional, você não pode interpor um recurso extraordinário contra essa decisão do recurso especial. E aí você poderia perguntar, tá, e você fica sem ter o que fazer? Não, aí exatamente é a possibilidade da interposição de habeas corpus contra o acórdão do STJ junto ao Supremo Tribunal Federal. Claro, tem um inconveniente de que vai haver o trânsito em julgado, não é? Agora, se o tema ele é suficientemente forte para ser reconhecido no Supremo, é algo que não pode deixar de ser tentado. Né? Claro que ainda dentro do STJ, assim como dentro do Supremo Tribunal Federal, tem os embargos de divergência,
que é uma espécie de um recurso especial interno. Por quê? Porque é você demonstrar que a decisão da quinta turma da STJ, por exemplo, ela diverge da decisão da sexta turma. E aí, para isso, você interpõe uns embargos de divergência, que é um recurso interno, é um tema que eu não havia discutido, inclusive, nas edições anteriores do livro, e que agora ganhou, né, um capítulo especial sobre os embargos e divergências, que vale a pena dar uma olhada também para quem se interessa sobre o assunto e para quem, evidentemente, milita na área. Eu costumo dizer que tem muito livro de inquérito, tem muito livro de primeiro grau, tem muito livro de recursos ordinários e tem pouquíssima discussão dos recursos que exigem uma técnica toda apurada, uma técnica especial, que é um recurso especial, um recurso extraordinário. Então, eu diria que, claro, sou super suspeito para falar, mas é importante ter esse livro aí para saber mais ou menos como que as coisas funcionam na STJ, Supremo Tribunal Federal, né? Chico, é necessário, na minha interposição do recurso especial extraordinário, que eu coloque lá aqueles requisitos, né, de admissibilidade, tempestividade, interesse, legitimidade? Eu preciso colocar isso na peça? Precisa. É importante. Você faz um tópico falando da admissibilidade do recurso. Inclusive, a redação do novo Código de Processo Civil, porque com o novo Código de Processo Civil, a Lei 8.038 ela foi revogada, né? Em quase todos os seus artigos. Tem um artigo que ainda fica de pé, mas quase todos os artigos da lei que regulava o recurso especial e recurso extraordinário no STJ Supremo, ela foi quase que totalmente revogada. Então, agora, o recurso especial e extraordinário criminais também são regulados pelo novo Código de Processo Civil. Pois bem, e o novo Código de Processo Civil, no artigo que fala da interposição, ele fala exatamente, né? Você estabelecia ali um relatório fático, processual do que aconteceu, a admissibilidade do recurso. Então, você vai falar que está pré-questionado, que não discute questão de fato, que você superou todas essas súmulas que nós debatemos aqui, que estão debatidas no livro, para daí sim você enfrentar o tema que é demonstrar a contrariedade ou a negativa de vigência da lei com base na doutrina, com base preferencialmente na jurisprudência. Então, essa é o encaminhamento que deve ser dado. Pessoal, olha só, a respeito da tempestividade, presta atenção nisso aqui. Se houver um feriado local, né, que porventura deu um dia a mais aí de prazinho, e advogado gosta de um dia a mais de prazinho para protocolar na última hora, assim, impressionante. Inclusive eu, né, é importante, me corrija se eu estiver errado, Chico, é importante que você demonstre já na sua interposição que havia um feriado local e por isso você teve um dia a mais de prazo. Okay? Exatamente. Porque senão vai bater lá e falar, isso aqui foi intempestivo. Por quê? Porque eles vão olhar o calendário de lá que não tem o feriado do Mato Grosso do Sul, de Curitiba, do Paraná. Né? Exato. Para você ver como a gente podia passar uma outra hora aí falando de todos os óbices, né? Esse é mais um. Se você tem feriado local, municipal ou estadual, você tem que comprovar isso através de certidão do próprio tribunal e juntar essa certidão na interposição já do recurso especial do recurso extraordinário. Porque nós temos vários julgados que demonstram que, no caso de você demonstrar isso no agravo, depois do recurso ter não sido admitido, vai se entender que está precluso, que você perdeu o prazo. Eu passei por uma dessa e no agravo eu consegui. Mas dá um frio na barriga, né? Enorme, né? Pô, perdeu, assim, ó, já perdeu o prazo. Você não perdeu, mas disseram que você perdeu, né? Se você conseguiu, olha, parabéns, porque várias decisões aí que eu vi, o pessoal foi muito mais duro do que foi. Faz tempo, depois eu aprendi.
Faz Não, tempo. é que você é um advogado, né, reconhecido aí, medalhão da advocacia, aí o pessoal fica com medo de preferir os seus recursos. Gente, Chico, olha, estamos aí com 58 minutos de live. Obrigado aí. O livro, depois eu vou colocar na hora que eu compartilhar ali no IGTV a live, eu já coloco o título do livro. Gente, muito obrigado mesmo pela presença, participação aí, Chico, por ter aceito o nosso convite e ter abrilhantado aí o nosso Criminal Monday. Nós ficamos aí 2 semanas sem, né? Uma do feriado, outra tive uns contratempos e você voltou aqui com a gente. Deixa aí suas palavras finais, Chico. Beleza. Queria agradecer muito, Felipe, esse teu carinhoso convite aí. É sempre uma honra a gente estar debatendo. Quantas vezes a gente já debateu vários temas, né, de direito e de processo penal, de compliance, etc. Então é sempre um prazer estar debatendo contigo. Acho que você já falou. O livro está à disposição na editora E+, está com uma promoção especial de lançamento. Eles fizeram um preço super acessível, tá? Metade do preço que era na edição anterior da outra editora. Então, confere lá, acho que vale a pena. E eu aguardo as críticas de todos aí. A gente está numa ciência em construção. Evidentemente que esse livro deve ter equívocos e eu aguardo-os ansiosamente. E quem me mandar, eu agradeço na próxima edição. 20 segundos, Chico. Ó, se alguém puder, dá um print e manda pra gente aí depois aqui com o livro, tá joia? Fazendo aqui a propaganda. Dá um print aí e manda pra nós. E aí, Sacaê. Maravilha. Gente, valeu. Um forte abraço a todos, tá? Vou encerrar aqui porque já tá terminando mesmo o tempo da live. Beleza. Valeu, Felipe. Um abração, cara. Um abraço a todos. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.